1 Samuel, capítulo 1, a gente vai ler até o versículo 20, só para a gente ter uma contextualização de todo o texto, amém? Para que a gente possa tirar um pouquinho do que Deus quer falar nessa noite conosco. Fala assim: havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Eframita, Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhos dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. E isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Diga: Ana se levantou e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandona o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vai em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher, Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, obrigada, Deus querido, por essa noite. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, Deus. Sabemos, Senhor Deus, o quanto a tua palavra é poderosa. Senhor Deus, sabemos o quanto, Senhor, nessa noite, nós estamos aqui, Senhor, precisando receber um renovo teu, precisando receber, ó Deus querido, uma palavra, Senhor, de direcionamento, Pai, ó Deus querido, de esclarecimento, Pai, uma palavra, Senhor, que venha falar aos nossos corações. Sabemos que essa palavra nunca volta vazia, Senhor. Então, nessa noite, Pai, que tu venha falar aos nossos corações. Espírito Santo, tu tens liberdade nesse lugar. Esteja à vontade, Senhor, e que essa palavra, Senhor, ela possa alcançar as nossas necessidades nessa noite, porque tu as conheces cada uma delas, Pai. Fala conosco, fica à vontade, abençoa os nossos irmãos que estão assistindo, Senhor, diante dessa transmissão, que tu venha também, Senhor, estar operando e falando aos corações. Assim nós te pedimos, te agradecemos, em o nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte, amém. Glória a Deus. Amados,
Esse é um texto muito conhecido, por isso que eu quis ler todo, só para a gente contextualizar. De Ana, da petição de Ana, do milagre de Ana, da oração de Ana. E quantas lições a gente aprende lendo esse texto, né? Mas algo que eu comecei a ler e que me chamou muita atenção, está no versículo 9, que fala: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Amados, Ana vivia uma situação muito difícil. Ana vivia uma situação de humilhação, uma situação de julgamento, uma situação por parte de Penina, que era a sua rival. Todos os dias ela atacava Ana, todos os dias ela meio que jogava na cara de Ana que ela tinha filhos, porém Ana não tinha. Isso era um grande problema naquele tempo, a mulher ser estéril. Mas aqui a palavra de Deus vai dizer que ela se tornou estéril porque o Senhor tinha concedido isso. Foi, naquele momento, para Ana, uma ordem do Senhor. A gente não sabe o porquê, mas havia um propósito. Havia uma grande bênção que o Senhor ia conceder a Ana, mas naquele momento de Ana que ela estava vivendo, era um tempo difícil. Ana subia todos os anos para adorar o Senhor, juntamente com seu esposo, juntamente com Penina, os filhos dela, mas Ana se sentia triste, Ana se sentia abatida, Ana se sentia ali envergonhada, humilhada pela situação dela. Irmãos, quantas vezes a gente está vivendo essa situação também? Uma situação que a gente está passando, seja familiar, seja uma situação no nosso trabalho, seja uma situação com a nossa vizinhança. Às vezes há situações que a gente está vivendo e que a gente quer dar um basta e muitas vezes nós não estamos conseguindo. Muitas vezes a gente não tem força, muitas vezes não tem coragem, muitas vezes a gente acha que não vai dar certo, muitas vezes a gente tenta encontrar soluções por nós mesmos e muitas vezes nada acontece. Mas aqui Ana, eu creio que ela toma um posicionamento. Quando ela se levanta, eu creio, irmãos, que o sobrenatural de Deus também se levantou em favor de Ana. Quando Ana decidiu se levantar, eu creio que ela chama a atenção de Deus com o posicionamento dela. E é isso que eu aprendo aqui, que diante de certas dificuldades, de certas situações que são tão difíceis, nós precisamos tomar também um posicionamento. É uma decisão, irmãos. É uma decisão diária nossa, de não nos conformar e ficarmos sentados na cadeira do conformismo, muitas vezes do conforto, porque eu não vou fazer nada, porque a situação já está desse jeito, então eu não vou mexer nisso. Ana poderia escolher chorar, como ela já estava chorando. Ana poderia escolher ficar se angustiando, se ficasse o tempo todo se lamentando, mas aqui a palavra de Deus não vai dizer isso. Não vai dizer em nenhum momento que Ana murmura, nem que Ana reclama, e nem que Ana culpa Deus. Aqui vai dizer que Ana aguenta ali aquela provocação. Ana aguenta ali ano após ano, irmãos, aquela dor, aquela tristeza que eu acredito que a alma dela estava sufocada de tanta angústia que ela vivia por parte daquela situação. Eu fico pensando que eu não sei se eu aguentaria o que Ana passou por aquele tempo. E olha, irmãos, a gente olhando assim, né, a gente sabe do final. Mas quando a gente entra no texto e começa a pensar, e começa a indagar como que foi essa história, é uma história muito difícil. Mas ela se decidiu aqui, nesse momento, a se levantar. E quando Ana se levanta, ela atrai o favor de Deus para a vida dela. Ela atraiu o olhar de Deus para a vida dela. Ana chamou a atenção de Deus ao se levantar.
Sabe, quando nós, irmãos, tomamos também uma atitude, uma decisão em favor daquilo que nos incomoda, Deus também reage quando a gente decide se levantar. Eu não sei qual a situação que tem te incomodado, eu não sei se tem uma situação que você tem vivido que tem te causado dores, angústias, lágrimas, às vezes até vergonha, humilhação, mas sabe que o mesmo Deus que agiu na vida de Ana é o Deus que vai agir nessa noite. É o Deus que está nesse lugar. É o Deus que pode mudar qualquer decisão. Ana decidiu sair da mesa do choro e ir para o altar da resposta. Ana, ela entra na casa do Senhor. Ela poderia, irmãos, levar aquela dor de volta para casa. Era mais um ano que ela subiu para adorar, para sacrificar o Senhor. Ela estava na mesa ali com seu esposo, havia porções. Sabe, Eucana dava porções maiores para Ana porque ele a amava. Havia ali comida, havia um banquete. E havia também ali Penina, que estava o tempo todo jogando, sabe, ali alfinetando Ana. Ela poderia guardar aquilo tudo e voltar para sua casa. Mas Ana toma uma decisão, um posicionamento que mudou a história dela, que mudou a vida dela. Ana se levantou e ela foi para os pés do Senhor. Ela se levantou e ela foi derramar a sua angústia nos pés do Senhor. Ela trocou o lugar da dor pelo lugar da presença. Ela troca o lugar da angústia pelo lugar da presença. Ela troca o lugar da humilhação e da vergonha pelo lugar da presença. Escolha a presença. Escolha a presença. Não importa a situação, não importa o problema, irmãos. O problema está aí, ele está acontecendo, mas Deus também está agindo ao teu favor. No momento em que a gente se levanta, no momento que a gente toma uma decisão, o Senhor também, irmãos, se levanta em nosso favor. Aleluia. Ana decide se levantar e ela ora e faz um voto ao Senhor. Quando nós decidimos nos levantar e entregar nas mãos do Senhor, irmãos, saiba que a bênção, ela vai vir completa. Ela não vai só nos abençoar, mas a bênção que o Senhor vai dar, vai também trazer o favor para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso trabalho, para os nossos negócios. Ana não sabia, mas aquela bênção que ela estava pedindo ia abençoar todo Israel, porque dela viria Samuel, um grande profeta, que estaria sendo levantado pelo Senhor naquele tempo, em que as profecias já estavam cessando, em que o Senhor já não falava tanto, já havia revelações ali que não eram mais trazidas naquele tempo. Mas o Senhor ia levantar Samuel através do posicionamento de Ana, através da entrega de Ana, através, irmãos, da decisão de Ana. Tem oração que não vai mudar o cenário, mas ele vai mudar primeiro você. Ele vai primeiro nos mudar, irmãos. Quando nós começamos a orar por algo, talvez o cenário vai continuar do mesmo jeito, mas ele começa a mudar aqui dentro. E não há mais nada poderoso do que a mudança que vem aqui dentro, irmãos. Porque lá fora pode ser que esteja, irmãos, tudo um caos, mas se aqui dentro, sabe, o Senhor é contigo, se aqui dentro há paz, se aqui dentro o Senhor tem falado contigo, pode saber que o cenário vai mudar. O cenário vai mudar, porque o cenário, ele vai agir em favor daquilo que você tem se posicionado diante do Senhor. Se você tem orado, se você tem entregado nas mãos do Senhor, confie. Confie, porque é certo que o Senhor também agirá em seu favor. Aleluia. Tem gente, irmãos, que está acostumada a ficar, sabe, esperando que algo venha acontecer. Ah, mas eu já orei muito tempo. Ah, já estou cansado, é o mesmo problema. Eu já estou cansada disso, daquilo. Irmãos, o Senhor está esperando a posição nossa. Se a gente ficar sentado, se lamentando e murmurando, não vai atrair o favor de Deus. Sabe, a gente precisa esperar, mas esperar agindo. Você está esperando?
Então espere agindo, espere se posicionando, espere lutando pela tua resposta, amém? Porque é certo que o Senhor, Ele também virá em nosso socorro. Aleluia, porque o mesmo Deus que agiu na vida de Ana é o mesmo Deus que age hoje. Esperar em Deus começa, irmãos, com o nosso levantar. Então essa palavra é para nós nessa noite, que a gente possa se levantar. Aleluia, é um tempo que o Senhor está contando conosco em todas as áreas, irmãos, para que a gente possa se levantar, para que a gente possa ir, irmãos, contra aquilo que a gente não está vendo respostas. Por que essas respostas não têm vindo? Será que o problema é Deus? Será que Deus não quer fazer? Será que Deus não está ouvindo? Será que o Senhor não está vendo o meu clamor? Não, irmãos. Muitas vezes somos nós que temos nos conformado, que temos dito, não, para mim eu já não quero mais orar, não quero nem falar sobre isso. Entregue nas mãos do Senhor e creia que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Aleluia. Ana entendeu que a dor, irmãos, não ia sair se ela não saísse do lugar da dor. Ana decidiu sair do lugar da dor e ir para os pés da presença do Senhor, e ir para o altar do Senhor. Samuel até no momento confunde, ele diz, Ana, o que você está fazendo? Ana, você está embriagada, porque ela falava muito baixinho, ela meio que balbuciava, mas era porque ela estava em muita angústia, irmãos. Eu não sei se você já passou por esse momento, de você chegar nos pés do Senhor, e às vezes a tua voz nem vai sair. Às vezes a nossa voz até falha, porque a nossa alma ela está totalmente ali angustiada e ela só quer chorar aos pés do Senhor. Mas não há nada mais poderoso do que quando nós choramos e entregamos as nossas lutas aos pés do Senhor. Eu creio, irmãos, que é um tempo que o Senhor derrama sobre nós esse entendimento, desse se levantar, para que o agir do Senhor venha sobre nós, seja na área familiar, na área espiritual, sabe, seja qual for a área da enfermidade, nós precisamos nos levantar e dizer, Senhor, não, eu não vou mais viver essa dor, eu não vou mais viver esse choro, eu não vou mais viver essa acusação, eu não vou mais viver essa vergonha. Senhor, me ajuda, porque eu creio, Senhor, que Tu és um Deus que pode mudar esse cenário. O Senhor mudou o cenário de Ana. Ana orou ao Senhor, irmãos, e Deus respondeu. Deus tem respondido nesse lugar, e a gente tem visto, aos domingos, quando a gente faz aquele momento da oração e da gratidão, quantos testemunhos nós temos ouvido aqui? Livramentos, enfermidades que são curadas, área da justiça, a gente tem visto, irmãos, casamentos, relacionamentos, carteira que é perdida e é achada e devolvida. Irmãos, que isso? Na época de hoje, é só Deus. Então a gente tem ouvido muitos testemunhos nesse lugar. Por quê? Porque Deus tem operado, porque nós temos pedido e o Senhor, Ele tem respondido, irmãos. Glória a Deus, porque a nossa oração, ela não tem sido em vão. A nossa oração tem sido respondida pelo Deus que tem falado nesse lugar. Aleluia, glória a Deus. E eu quero falar aqui 5 exemplos de homens que também se levantaram em meio à crise, a cenários de caos, instabilidades, medo, injustiça. Davi se levantou, irmãos, pela honra de Deus, quando zombaram do nome de Deus. Quando Davi chega naquele lugar e aquele gigante estava ali, olha, dizendo, quem é esse exército? Pode vir que eu vou destruir, pode vir porque eu vou acabar com vocês hoje. Ele estava zombando do próprio Deus. Davi se levanta ali, Davi se levanta para lutar, ele fala, quem é esse circunciso?
Quem é que vem contra o Senhor dos Exércitos? Então, Davi, ele era um jovem, mas ele tomou um posicionamento. Não importa a nossa idade, não importa tempo de igreja, não importa tempo de evangelho, irmãos. O que Deus está esperando de nós é um levantar. O que Deus está esperando de nós é uma decisão. O que Deus está esperando de nós, irmãos, é um posicionamento de filhos de Deus. Filhos que entendem uma herança que tem. A palavra dele diz que nós estamos o quê? Sentados com ele nas regiões celestiais. Amém? Então nós temos essa herança por parte de Jesus Cristo. Nós não podemos dizer, sabe, não se vitimize. Creia que Deus é contigo. E o melhor Ele vai conceder em nome de Jesus. Daniel se levantou pela santidade. Quando, irmãos, ali tentaram manchar a identidade dele naquele lugar. Daniel ali, ele decide não se contaminar na Babilônia. Daniel decide ali não estar naqueles banquetes. Daniel pede ali ao chefe, dizendo, olha, não quero essas iguarias, eu não quero essa comida, eu não quero essa bebida, eu não quero. Deram outro nome para Daniel, mas Daniel não deixou ser sujado pela sua identidade. Daniel se posicionou, amém? Daniel se levantou, ele disse, dessa comida eu não vou comer, dessa bebida eu não vou beber, eu não vou adorar esses deuses, eu tenho uma identidade em Cristo, e eu vou continuar, amém? Aleluia. Neemias se levantou pelo propósito, quando viu o seu povo ali em ruínas, envergonhado. Neemias se levanta para restaurar os muros de Jerusalém, irmãos. Neemias se levantou com um propósito. Neemias ali, irmãos, ele sofreu grandes retaliações, grandes levantes, mas ele não parou. O importante, irmãos, é não pararmos, amém? O importante é a gente continuar. Porque muitas vezes o que acontece é que a gente começa, mas quando chega na metade do caminho, a gente acha que, já estou muito tempo orando. Olha, eu vou dar só mais uma ênfase ao testemunho do Alexandre Arjona. Foram 32 anos, né, pastor Pedro? 32 anos com uma causa na justiça. Irmãos, não foi 32 dias, não foi um ano, 32 anos, ele aguardando no Senhor por essa causa na justiça. Muitas vezes em choro, muitas vezes humilhado, muitas vezes envergonhado, mas ele sempre aqui com a gente, Ana Paula, a família aqui, e Deus trouxe a resposta, irmãos. Deus trouxe a resposta na área da justiça e concedeu a ele a sua casa própria. Glória a Deus por isso. Então a gente vê, irmãos, um testemunho fresquinho desse. Pastor, então para mim tem jeito, tem resposta? Tem sim. Em nome de Jesus, tem, irmãos. Porque é o Deus que agiu na vida do Alexandre. Ele é o Deus também que vai agir na nossa causa, em nome de Jesus. Aleluia. Elias se levantou pela verdade, quando a mentira naquele lugar era uma religião. Elias ali se levanta, irmãos, para combater aqueles profetas de Baal. Elias ali clama e chama o nome do Deus Todo-Poderoso. E ali, irmãos, aquele povo, aqueles sacerdotes, eles são vencidos, porque Elias ali, ele traz a verdade do Deus eterno. Então, homens que se levantaram, como nós nesse tempo também, eles não são diferentes de nós. Eles passaram por situações, passaram por dificuldades, passaram por momentos difíceis, mas eles não desistiram. E eu creio que é isso que o Senhor espera de nós, que a gente não venha desistir, que a gente não venha retroceder, que a gente não venha parar. E a pergunta para nós dessa noite é: em qual área Deus está nos chamando nessa noite para se levantar? Faça essa pergunta para você: em que área Deus tem me chamado para me levantar? Tem sido na minha vida espiritual? Será que eu tenho, sabe, muitas vezes, pelo dia a dia, pelas circunstâncias, muitas vezes pelas distrações, eu tenho deixado de estar nesse lugar da comunhão,
nesse lugar da entrega, nesse lugar aonde Deus quer falar comigo? Será que é na área familiar? Muitas vezes há problemas difíceis demais, irmãos, mas não há nada que Deus possa fazer. De repente, na área emocional, saiba que Deus pode tratar o nosso emocional e Ele pode trazer a cura em nome de Jesus. Eu não sei se é na área profissional, se é no trabalho, se muitas vezes você não tem sido reconhecido, saiba que o Senhor é contigo. Então, há um posicionamento meu e seu que a gente precisa nessa noite tomar. Tenha coragem. Se encoraje. Ana, naquele momento, ela poderia decidir não fazer nada, mas ela se decide se levantar. Ela não recebeu uma boa notícia. Ana ali não recebeu nada, mas ela disse: ei, chega, eu quero dar um basta. Eu quero viver algo novo na presença de Deus, como nós acabamos de louvar. Eu quero a presença, eu quero algo novo. Eu quero experimentar um novo momento na minha vida. Eu estou conjecturando aqui, mas para nós nesse tempo, algo que Deus já, irmãos, tem preparado para nós, para a Ibrange, para esses 22 anos que estamos celebrando. Que esse presente dos céus venha sobre nós, mas que a gente tome um posicionamento. Se levante para o chamado do Senhor. Se levante naquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Se levante para evangelizar. Se levante, irmãos, em prol da causa daqueles que estão precisando. Se levante para testemunhar do amor do Senhor. Se levante em comunhão com a tua igreja. Muitas vezes nós deixamos de estar na igreja em comunhão, irmãos, quando há uma necessidade aqui, para que a gente possa estar, sabe, a cada vez mais nos fortalecendo. Estando nessa comunhão, há, irmãos, um derramar de Deus, porque é na unidade que o Senhor opera. Então, quando há uma igreja que tem esse entendimento, na mesma visão, no mesmo propósito, é o reino que ganha, é o reino que avança, é o reino que é conhecido, sabe? As portas que são abertas. Então, o Senhor espera que eu e você possamos nos levantar, sair da cadeira do conforto, sair da zona de conforto e dizer: Senhor, eu quero dar um basta, porque eu quero viver o teu sobrenatural. Eu quero viver os teus planos para mim. Eu quero viver os teus projetos para mim. Eu quero viver a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Assim como Ana experimentou um grande milagre, assim como Ana, irmãos, viveu ali aquela grande experiência com o eterno, hoje também não é diferente. Nós também podemos viver grandes experiências com o Senhor, para que a gente possa contar daquilo que temos visto e ouvido e daquilo que nós temos experimentado diante do nosso posicionamento. Amém? Vamos nos colocar de pé.